Meus caros, aqui na minha varanda, aproveitando este belo sol que subitamente apareceu, Rui Rio está ali a tentar desancar em Costa, a tirar-lhe números sobre a falta de atendimento nos portugueses, no SNS, a dizer que 7.000 morreram a mais do que deviam e de Covid foram só 1.900, portanto 5.800 morreram a mais. Bem-vindo a Portugal, Rui Rio, que nós andamos a falar nisto há meses. Ainda bem que Rui Rio chegou. Andam aqui alguns artistas que têm andado não sei por onde, mas felizmente Rui Rio chegou agora a Portugal e, portanto, ainda bem que entrou nesta discussão com 2 ou 3 meses de atraso. De qualquer maneira, Costa está-lhe a responder a dizer que essas pessoas morreram a mais não foi por causa do medo do Covid, nem foi por causa disso. Foi porque houve uma vaga de calor muito grande. Houve uma vaga de calor muito grande e as pessoas morreram em março e abril e maio, morreram com a vaga de calor. Disse o Costa. O mais giro é que Costa e Rui Rio apoiam o mesmo candidato a presidente que ainda não disse que o era. Eles são todos, estão a atacar-se um ao outro, mas no fundo, eles querem o mesmo presidente da República. Oh diabo! Será que isto quer dizer alguma coisa? Catarina Martins acaba de usar a palavra para dizer que não houve nenhuma onda de calor, que em julho, por exemplo, foi até um mês frio, mas é claro que daqui a mais uns meses aparece a dizer que foi o mais quente das últimas 400 décadas, é sempre assim. Por mais frio que esteja, bate sempre recordes, porque a agenda do globalismo é esta. Mas veio dizer que o Serviço Nacional de Saúde teve que trabalhar sem o auxílio dos privados. Isso é uma mentira. Porque os privados estiveram a dar auxílio ao Serviço Nacional de Saúde desde a primeira hora, inclusive nos testes que foi preciso, logo ali em março, aqueles testes todos que eram necessários fazer, os privados, as clínicas privadas e os hospitais privados estiveram a ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Mas, se não ajudaram ainda mais, foi porque não foi preciso, não é? Nós mandámos vir os tais ventiladores da China que até hoje não chegaram no número que se compraram, não é? E, portanto, como não houve nenhum afluxo aos ventiladores e às unidades de cuidados intensivos, não houve necessidade dos privados terem entrado mais, porque se houvesse essa necessidade, com certeza que os privados tinham respondido. Aliás, estamos de acordo quando ela diz que os privados têm que ser chamados ao Serviço Nacional de Saúde. Não posso estar mais de acordo, sempre foi o que eu defendi. Os portugueses têm que ser protegidos e se o Serviço Nacional de Saúde estatal não dá resposta, tem que ser os privados a dá-la, com cheques por parte do Estado, porque não se pode deixar morrer as pessoas, não se pode deixar continuar as pessoas à espera de uma consulta 5 anos. Portanto, as pessoas têm que ser tratadas. E se o Estado, por algum motivo, que eles, pelos vistos, não conseguem resolver, ao longo de tantas décadas, cada vez é pior. As listas de espera cada vez são maiores. Portanto, é tudo treta, é tudo de garganta, mais nada. Na prática não se vê nada disso. Melhorias. Então, se o Estado não consegue, tem que lançar mão dos privados e os privados têm que ajudar. Agora, o que eu não percebo é como é que o Estado não consegue e os privados cada vez estão mais evoluídos, cada vez têm mais hospitais com melhores qualidades, com melhores condições e o Estado cada vez a definhar mais. Já falámos nisso noutro vídeo. É inacreditável, porque o Serviço Nacional de Saúde esbanja milhares de milhões, por mês até. E como é que os privados conseguem prestar serviços de saúde e ganhar dinheiro? Não se percebe muito bem isso, para não? Vamos ver o resto do debate. Jerónimo de Sousa acaba de ter uma intervenção das dele à extraterrestre. No momento em que temos a economia parada, em que temos a maior recessão da nossa história vital, quer aumentar os salários. Ele quer que o Governo decrete aumento de salários, como se o Governo pudesse fazer isso. O que ele pode aumentar é o salário mínimo nacional, mais nada. Mas as próprias empresas, como é que as empresas que estão praticamente à beira da falência, com uma economia de arrastos, podem aumentar salários dos trabalhadores quando não têm vendas, quando não têm clientes, quando não têm faturação? Este Jerónimo de Sousa é qualquer coisa vinda de outro planeta mesmo, não há dúvida, e assim se explica que cada vez tenha menos votação, quer dizer, deve andar nos 2% neste momento. O homem não faz ideia do que se passa em Portugal, ele não faz ideia. Telmo Correia, que é, quanto a mim, um dos maiores parlamentares, dos melhores parlamentares daquele hemiciclo, traz 3 questões, mas as 2 principais são a situação do Tribunal de Contas, como ela está, a expulsão, a não recondução do Vítor Caldeira, e Costa explica que já tinha acordado com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na altura do governo anterior,
que isto não era para ser reconduzido. E foi exatamente estes órgãos não eram para ser reconduzidos, para haver vitalidade, para haver renovação, para haver essas coisas todas, ou seja, para não haver corrupção. E foi o que aconteceu com o João Marques Vidal. Também não foi reconduzido, segundo Costa, por esse motivo. E diz ele que seria estranho era que, se a Joana Marques Vidal não foi reconduzida, fosse agora o juiz do Tribunal de Contas. Bom, mas então isto levanta o problema que eu ontem falei no meu vídeo ontem. É que, afinal de contas, Marcelo sabia. E, aliás, Marcelo explica no preâmbulo, no texto da aceitação do nome proposto por Costa, do novo Presidente do Tribunal de Contas, escreve exatamente isso, que tinha sido acordado pelo Governo anterior, que não havia renovação nenhuma. Então, Marcelo sabia isso perfeitamente. Então, Marcelo mentiu ontem. Marcelo mentiu com quantos dentes tem na boca, ele dizia que não sabia de nada, nem fazia ideia nenhuma, ainda não tinha chegado nada, e, portanto, ele não sabia. Ele sabia! Ele sabia que não era para reconduzir, porque tinha combinado com Costa que não era para reconduzir. Marcelo mentiu. Ok? Marcelo mentiu. Depois, ainda, Telmo Correia fala na rota de imigração ilegal, que afinal existe. Aqui há uns meses, o inefável Ministro da Administração Interna, o tal Eduardo Cabrita, desmentiu, disse que era ridículo haver uma rota de imigração ilegal. Afinal de contas, o ridículo era o próprio Ministro, porque a rota existe. E agora é o próprio Ministro, ridículo, que vem confirmar que realmente existe e que está a trabalhar com Marrocos no sentido de acabar com essa rota. Portanto, o que era antigamente, há 2 meses, o que era ridículo, passa a ser verdade. Portanto, realmente o único ridículo que aqui está é o próprio Eduardo Cabrita. Mas isso não é novidade nenhuma. Bem, e chegamos ao ponto alto da sessão. André Ventura, como não podia deixar de ser, acusou Vladimir Kostakovic de não saber nada do que se passa, nem nada sobre as freguesias, das tais 600 freguesias que ele quer criar para dar emprego para a 50 mil ou 60 mil boys e girls, mas não sabe nada disso, isso é com a Assembleia da República. Depois também sobre o corte do mandato, ou seja, o não prolongamento do mandato, a não recondução do tal juiz do Tribunal Constitucional, também não há nada com ele, também não sabe nada disso, isso foi uma situação combinada entre ele e o Marcelo, portanto lá está, Marcelo, que também defende que só deve ter um mandato, que não deve haver recondução no próprio mandato. Será que Marcelo se lembra que não queria recondução do próprio mandato? Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre defendeu que o Presidente da República só devia ter um mandato, embora maior, mas ele defendeu sempre que só queria um mandato. Depois André Ventura recordou agora mesmo essa defesa, essa ideia do próprio Presidente da República, que agora parece que, por artes mágicas, mudou de opinião e quer se recandidatar outra vez. Portanto, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, porque eu faço exatamente o contrário do que digo, isso é uma coisa a Marcelo mesmo. Na segunda parte da intervenção, ele fala dos polícias que foram outra vez atacados na Cova da Moura, não uma vez, não 2, não 5, não 10, não 20 vezes ou mais que já foram atacados, e o inefável, o ridículo Ministro da Administração Interna vai sempre dizendo que, pois, tem que se resolver, tem que se fazer, tem que se resolver, tem que se fazer, tem que se resolver. Bah, se for algum morador, entre aspas, ilegal, desses bairros ilegais, que leva um bufetão de um polícia, cai o Carme a Trindade, temos 30 manifestações em Lisboa, embora com 30 pessoas também. Aquelas micro-manifes, em que se juntam 15 amigos que se levantam às 5 da tarde, vão fumar uns charros e depois fazem uma manifestação a passar de meia hora. Bom, mas de qualquer maneira fazem manifes, e as televisões estão lá todas a filmar, os 30. Mas se for um polícia que leva uns balásios, que seja alvo de um tiroteio, como aconteceu ainda agora há poucos dias na Cova da Moura, pela 20ª vez ou mais, o Ministro da Administração Interna não está nem aí, como diz o brasileiro. É uma vergonha. É realmente uma situação ridícula, mas não é só a situação que é ridícula. O próprio Ministro é bastante mais ridículo do que a situação ela própria. Ventura recordou ainda a Vladimir, eu chamo o Vladimir, não levo a mal, é uma maneira carinhosa de falar com um esquerdista. Chamo Vladimir ao Kostakovic, é uma brincadeira só, não, ninguém leva a mal. Mas recordou-lhe que ele nomeou uma inspetora-geral da Administração Interna, também uma juiz, que estava em funções desde 2012 e ele a renomeou em 2018. Portanto, isso levantou um grande burburinho lá na bancada do Partido Socialista e eles andaram todos à procura dos papéis, como é normal, ninguém sabe nada destas coisas. Mas foi giro porque prova-se, Ventura provou pela primeira vez que, neste caso, o que Costa diz e Marcelo
corrobora, são duas mentiras. Só quando não lhes dá jeito é que eles não reconduzem. Caso da Joana Marques Vidal, caso daquela procuradora que ficou em primeiro lugar na classificação para ir para a Europa e depois foi preterida, desapareceu, entrou número 2, uma girl qualquer de PS, quando ela foi a melhor classificada, e agora o caso do juiz-presidente do Tribunal de Contas. Quando não lhes dá jeito, aplicam essa normativa. Quando lhes dá jeito, é outra. Eu lembro-me daquela grande, a ver se eu consigo dizer isto sem me enganar. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, nada. Para os outros, olha, cumpre-se a lei.